Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Todos são bem-vindos à casa do nosso Deus. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E aos nossos irmãos visitantes, que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Alguns estão vindo pela primeira, segunda, terceira vez. É muito bom tê-los novamente, viu? Quem encontrou, diga amém, irmãos. Amém. Vamos fazer essa leitura de pé, vamos? Você que é batista há um pouquinho mais de tempo, você sabe que a gente faz leitura bíblica geralmente pé, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, irmãos, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim, ó: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Queridos, Filipenses capítulo 2, essa passagem que nós acabamos de ler, você sabe muito bem do que Paulo está tratando aqui com essa igreja. Está falando sobre humildade. Humildade de acordo com Jesus Cristo. Nós sabemos que popularmente uma pessoa humilde é uma pessoa que se veste ruim, que não tem uma roupa bonita, ou é uma pessoa que não tem uma casa muito bonita, é uma pessoa que não tem tantas posses. Geralmente a gente considera essa pessoa como uma pessoa humilde, não é verdade? Popularmente. Agora, biblicamente, irmãos, será que é isso que a Bíblia ensina sobre humildade? Será que existem pessoas que não têm tanto dinheiro, que realmente são humildes? E existem pessoas que têm um pouco mais de capital e são humildes? Até muito mais do que aqueles que não têm? Para falar melhor desse assunto, eu saio de cena e eu vou deixar Paulo falar sobre o que ele viu em Jesus. Amém? Você que tem vindo para a Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. E a última, antes dessa, foi a carta de Paulo aos Filipenses. E nós passamos por esse tema. E é claro que é muito pouco tempo para nós discorrermos sobre uma carta de Paulo, que tem muito assunto. E também aqui, durante o culto na pregação, é ainda muito menor o tempo ainda.
Porém, irmãos, eu espero que você preste bastante atenção. Eu espero que você não acredite em tudo que eu estou falando para você, porque você tem que ser um pesquisador da Bíblia. A Bíblia diz que você precisa ser um bereano, você tem que pesquisar para saber se você não está sendo enganado. Esse é o dever de casa de vocês. Porque é muito cômodo, irmão, você vir para a igreja, abrir sua Bíblia, alguém falar por 40 minutos, e depois você vai para casa e vive sua vida normalmente. Essa não é a vida de um crente, irmãos. A vida de um crente é uma vida de estudos. Desde quando ele se converte até quando ele morre ou quando ele vai ser arrebatado. Amém? Mas antes disso, queridos, falar sobre essa passagem que fala sobre humildade na perspectiva de Paulo e de Jesus, vamos ver como foi que surgiu a igreja de Filipos. Porque toda a igreja tem uma história, irmãos, não é verdade? Toda a igreja tem uma história. Por exemplo, essa igreja aqui, o nome da nossa igreja é Igreja Batista Nova Jerusalém. Quem foi o pastor fundador dessa igreja? Alguém sabe? Sabe, meu Deus, pastor fundador? Ou obreiro fundador? Nós temos 49 anos, não é verdade, irmãos? A nossa igreja tem uma história. Eu sei que passou por aqui, se eu não estou enganado, o pastor Garré. Foi isso, meu Deus? Pastor Garré, ele era americano? Ou só tinha sobre? Ele era americano, né? Passaram vários homens e mulheres de Deus. E essa igreja aqui tem uma história. Não sei se começou na casa de alguém. Não sei se começou porque a igreja rachou. Tomara que não. Mas tem muita igreja que começa assim. Toda igreja tem uma história, irmãos. Algumas têm uma história linda, outras têm uma história mais ou menos, e outras têm uma história que não é tão bonita assim. Seja o que for, irmão, se a igreja é projeto de Deus, o nome de Deus vai ser glorificado, amém? E eu não quero que você abra a sua Bíblia lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, não precisa abrir, eu vou narrar para você como foi, já tem gente abrindo, né? Vocês entendem a mensagem, né? Pode abrir, irmãos, em nome de Jesus, para você ver se está certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou resumir o capítulo para vocês. Mas Paulo, ele está na segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária. E aí era mais ou menos assim, irmãos. Ele, junto com a companhia dele, eles passavam por diversas cidades. E eles pregavam o evangelho e as pessoas se convertiam. E aí eles abandonavam lá. Era assim, irmãos? Que nem a gente muitas das vezes vê no Ribeirinho. Não, Paulo ele dava um jeito de passar para ver como é que as igrejas estavam. E ele, claro que ele não podia ficar lá. Em algumas cidades ele passou algum tempo, como em Éfeso. Mas em outras cidades ele não podia estar porque ele só era um. Então ele treinava pessoas e deixava pessoas para descascar os abacaxis, como por exemplo Timóteo e Tito. E aí, irmãos, na segunda viagem missionária, Paulo, ele passa, sabe por onde? Ele passa pela cidade de Timóteo. Que aí na sua Bíblia diz que é Listra e Derbe, se eu não estou enganado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E aí, é isso, irmãos? E aí ele pega e carrega Timóteo. Porque Timóteo tinha uma mãe judia e um pai grego. Ele carrega, ele leva Timóteo. E muito provavelmente Timóteo era adolescente, irmãos. Eu não sei o que Paulo viu em Timóteo, mas ele quis que Timóteo andasse e visse de perto. E agora, irmãos, é Paulo, Silas e Timóteo. E aí eles estão indo por outras cidades, e então eles têm um sonho. E nesse sonho, irmãos, o que apareceu nesse sonho? Você tem que olhar a sua Bíblia, senão você não foi jogo do bicho que ele viu, não. Não foi no macaco, nem no cachorro que ele jogou. Apareceu um homem vestido de macedônio. E o que o homem falava para ele? Passa a Macedônia e nos ajuda. Inclusive tem uma denominação que tem um projeto chamado, ou pelo menos tinha, chamado Passa a Macedônia. E isso é muito profundo, essa frase, passa a Macedônia. E então Paulo, imediatamente quando ele acordou, ele foi para Macedônia. E a primeira cidade que ele parou foi Filipos. Filipos. Fica lá para as bandas da Turquia, da onde o David Shaw foi.
E lá nessa cidade, irmãos, não tinha judeu, não tinha sinagoga, só tinha o pessoal lá. Era uma colônia romana muito próspera. E o que aconteceu? Tem que pregar o evangelho, tinha que orar. E aí Paulo, Silas e Timóteo foram para a beira do rio, foram orar. E lá na beira do rio tinha uma mulher chamada Lídia. E a mulher não se converteu, irmãos? A mulher se converteu. E essa mulher, diz a Bíblia, que ela vendia púrpura. Um tecido assim bem reluzente, bem forte. Como foi que você se converteu? Você se lembra da história? O que você estava fazendo? Você estava na beira do rio também? Você estava na festa? Você estava onde? Mas Deus foi atrás de você. Amém? E aí, irmãos, Lídia constrangeu Paulo, Silas e Timóteo. Já que eu sou crente, vocês vão para minha casa. E eles foram para a casa de Lídia. E lá na casa de Lídia, todo mundo foi batizado, diz a Bíblia que a família dela inteira foi batizada. E o que aconteceu? Paulo, Silas e Timóteo, eles andavam pela cidade de Filipos. E aí, irmãos, e aí vem um episódio que inclusive foi tocado hoje na Escola Bíblica Dominical. Os professores foram espremidos ao máximo, eu estava só lá do meu banco. Quem veio para a Escola Bíblica sabe o que eu estou falando. E aí, irmãos, apareceu uma jovem que ela tinha o quê? Possessão demoníaca. E a Bíblia diz que ela fazia o quê? O que ela fazia, essa menina? Adivinhava. E agora pergunto aqui no que ela, como é que ela adivinhava se Satanás não sabe o futuro? Na minha aula de Escola Bíblica Dominical, eu falei como é que ela adivinhava. Na realidade, ela não adivinhava. Satanás, ele tem vários anjos, eles andam em conjunto. Satanás não é onisciente. E muito menos onipresente. Então, pode ter certeza que se Satanás estiver em algum lugar do mundo agora, algum espírito maligno deve estar por Santarém, em outros lugares, observando nossas vidas, observando a vida dos outros. É assim que eles funcionam. Não sei como é o WhatsApp do inferno, mas deve ter, irmãos. E eles compartilham muita informação. Sabiam disso? E o que aconteceu? Aquela mulher adivinhava. Provavelmente ela falava coisas da vida das pessoas que só elas sabiam, entendeu? E ela gerava muito lucro mesmo. E o que aconteceu? Quando Paulo, Silas e Timóteo passavam, ela falava: vocês são os servos do Deus Altíssimo que mostram o caminho. Não era uma frase bacana de falar, irmãos? Mas com certeza devia ter um tom de deboche, não era algo legal. Porque aquilo incomodava Paulo, Silas e Timóteo. E todo dia ela falava: vocês são servos de Deus Altíssimo, mostrando o caminho. Até que Paulo se invocou e falou: em nome de Cristo, qual é a tua profissão, demônio? Foi isso que ele falou? O que está fazendo na vida dela, Satanás? A Bíblia diz o que, irmãos? Foi o que Paulo fez? Em nome de Cristo Jesus, sai, vai-te embora para os infernos. E foi embora. Satanás saiu da vida daquela menina. Vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos, já que tocaram no assunto hoje de manhã. Expulsar com o nome de Jesus o demônio sai? Sai ou não sai? Em todas as ocasiões. O cara está com o demônio, você é convidado. Se você chegar e você falar em nome de Jesus, ele sai. Você precisa se decidir, porque um dia vão convidar você. Porque a Bíblia diz que inclusive o nosso texto de hoje vai dizer que o nome de Jesus está acima sobre todo nome no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confessará o nome de Jesus. Irmãos, por incrível que pareça, se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, tem um episódio que tira essa sua dúvida. Os 7 filhos de Seva. Mais lá para frente você vai ler Atos dos Apóstolos. Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam pregando e tinha esse filho desse judeu chamado Seva. E tinha um endemoniado lá. E aí eles falavam: em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso. Sabe o que foi que o demônio falou para ele? Eu falei: Paulo, Jesus, eu conheço. Mas quem é tu? E diz a Bíblia que Satanás sobrepujou esse cidadão
e eles saíram sem roupa, feridos. Levaram uma surra de Satanás. Você precisa estudar, irmãos. A Bíblia diz que algumas castas saem com jejum e oração. Então, não se meta besta de que só você falar o nome de Jesus, Satanás vai sair. Porque o nome de Jesus não é amuleto. Não é o fato de você colocar Jesus no seu carro que seu carro está protegido. Ou o fato de você colocar Maria de Jesus na sua filha que a sua filha vai para o céu. Não é assim que funciona, irmãos. É de outra maneira. Mas isso é para vocês pesquisarem. Nessa ocasião aqui, irmãos, Paulo foi enfático. Em nome de Cristo Jesus, sai fora. E Satanás foi embora. E aquela jovem foi liberta. E aí, então, os donos pegaram, lançaram Paulo, Silas na prisão. Antes disso, deram surras de vara. Diz a Bíblia que eles levaram surra de vara. E ficaram com a costa terrivelmente lascados. Foram presos, meia-noite. Sabe o que eles estavam fazendo? Louvando a Deus na prisão, diz a Bíblia. Eu não sei se eles já sabiam que eles iam ser soltos. Não sei se eles já sabiam que ia acontecer o terremoto. Mas a Bíblia diz que eles estavam com os pés presos. E muito provavelmente, irmãos, era de cabeça para baixo. E era na cela interior, que era para ninguém fugir. Só os piores bandidos eram colocados lá. E qual era o crime deles? Pregar o evangelho. Então, irmãos, meia-noite, não sei que eles estavam cantando, mas era poderoso. Se a cadeia não abrir, Deus vai me fazer arrancar essa cadeia, rompendo em... Eu não sei o que eles cantaram, irmão. Só sei que deu certo. Quando foi meia-noite, eu acho que o culto tem que ir até meia-noite hoje, em nome de Jesus. Quebrou-se tudo, houve um terremoto, todas as correntes se quebraram, era ferrolho, era tudo, era o sono de todo o preso, foi concretizado naquele dia. E aí o que aconteceu? O carcereiro, que tinha a chave, que era responsável, ele pegou a espada e ele ia fazer o que ele ia fazer. O que ele devia fazer? Se matar, irmãos, porque todos os presos iam fugir e ele ia morrer do mesmo jeito. Então ele ia terminar com a vida dele. Interessante, irmãos, uma questão, isso aqui não tem nada a ver com o texto, mas é algo que eu descobri, eu vou compartilhar com você. Você sabe o que é um samurai? Samurai, na cultura japonesa, ele tem uma espada muito afiada, não tem? Chamado katana. Na realidade, ele tem duas espadas. Uma maior, que é para ele matar os outros, e uma menor, que é se caso ele perca, ele se mata. Interessante isso. E o carcereiro ia fazer algo parecido. Na hora que ele desembainhou, ele ia cravar a espada nele. Paulo falou para ele o quê? Não faça isso. Ainda não é o crente do Senhor Jesus, será salvo em tua casa, não, Paulo. Não faça isso, que nós estamos todos aqui. E aí ele falou, irmãos, então o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas olhou para ele e falaram o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, você e os da sua casa. E então, ele não tirou a vida dele, eu não sei como, diz a Bíblia que o carcereiro levou Paulo e Silas, eu não sei onde estava Timóteo nessa hora, mas Timóteo estava em algum lugar lá na cidade, porque diz a Bíblia que ele estava acompanhando, e eles foram embora para a casa do carcereiro. E na mesma noite, irmãos, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e de Silas, a costa deles estavam todas ensanguentadas, em carne viva, do açoite de vara, e mesmo com a costa em brasas, eles batizaram o carcereiro e a família inteira do carcereiro. E aí, de manhã cedo, eles receberam ordem que eles podiam ir embora. Mas Paulo e Silas falaram: vocês espancaram 2 cidadãos romanos, vão deixar a gente embora? Não vai ficar assim. E eles permaneceram um pouco mais e foram embora. E foi assim, irmãos, que nasceu a igreja dos Filipenses. Nasceu com quem, irmãos? Com a Lídia. Muito provavelmente, aquela jovem possessa continuou na fé, e o carcereiro e a família dela. É assim que surgiu a igreja dos Filipenses. E agora você vai voltar para o texto, capítulo 2, que nós vamos mergulhar nele. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, para você que não sabe, Paulo ali está preso. Preso. Quantos aqui já foram no Cucurunã, irmãos? Quem aqui já foi no Cucurunã? Já foi no Cucurunã, irmão? Só o irmão Nilson foi no Cucurunã?
Sério, vocês não foram no Cucurunã, irmãos? Eu já fui no Cucurunã. Não me pergunta o que eu fiz, mas eu já fui lá. Cadê, irmãos? É feio. É ruim, irmãos. Se você está assistindo na internet do Cucurunã, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas cadeia não é lugar legal, gente. E as cadeias de hoje? 5 estrelas, perto das cadeias daquela época, irmãos. E Paulo estava preso. Você já sentiu o cheiro de mofo humano? Já sentiu o cheiro de mofo humano? É horrível. Ficar numa cela escura lá, só sai para tomar sol e volta. Mas eu nunca fui preso, irmãos. Eu fui pregar o evangelho lá, em nome de Jesus, viu? E é bem assustador. Paulo ali está preso, irmãos. Paulo ali está preso. E essa carta aqui é considerada por eles, pelos estudiosos, como a carta da alegria. Por exemplo, Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E aí Paulo, irmãos, ele está tratando de vários assuntos aqui. E algo muito interessante dessa carta é que Paulo, apesar de estar preso, ele continua pregando o evangelho para os guardas, diz a Bíblia. Para os guardas. Para determinada classe de guarda que eles eram carrascos, eles eram durões. E eles estavam ouvindo o evangelho. E Paulo diz no primeiro capítulo que o que aconteceu comigo tem servido para a progressão do evangelho. Alguns pregam por rivalidade, outros pregam de boa vontade. Mas o que me importa? O importante é que o evangelho está sendo pregado e as pessoas estão se convertendo. Ele falou. Tendo isso em mente, irmãos, o capítulo 12, o primeiro versículo diz assim, ó. Acompanhe na sua Bíblia. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Paulo ele chegou para aquela igreja, irmãos, para aquela igreja dos Filipenses e falou, Filipenses, vocês se amam de verdade. Se vocês aprenderam de Jesus mesmo. Se vocês aqui, ó, têm consolação de amor. Se vocês têm uma afeição profunda. Se vocês têm compaixão. Se vocês vivem unidos. Eu quero que vocês completem a minha alegria. Irmãos, eu quero que você pense na igreja que você está hoje. Se você é membro da Nova Jerusalém ou se você é membro de outra igreja. A sua igreja é uma igreja amorosa? A sua igreja é uma igreja que tem afeto, profundo afeto? É uma igreja que tem compaixão, irmãos? Mas calme lá. Isso não significa, irmãos, que nós da igreja vamos pagar todas as suas contas, ou todo mês vamos lhe dar a cesta básica, ou se o seu sapato furar, vamos lhe dar um sapato, ou vamos comprar sua casa. Não é isso que biblicamente está aqui, não. Ó. Exortação em Cristo, consolação, amor, comunhão, afeto, compaixão. Isso significa, irmãos, que de alguma forma a igreja ela vai se envolver com você, com a sua vida e vai tentar lhe ajudar. Lembrando que nós somos um bando de imperfeitos que querem ser parecidos com Jesus, que quer ajudar a sua vida. É isso que nós somos. O cabeça é Jesus. Só Ele é perfeito. Depois de Jesus, irmãos, nós somos pecadores regenerados. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nossos pecados foram cancelados, mas cá lá nós cometemos imperfeições. Mas a questão é, irmãos, você faz parte de uma igreja amorosa, de uma igreja que tem comunhão, de uma igreja que tem afeto, que tem compaixão? Você pode ver os defeitos, você pode pesar na sua balança, irmãos. Qualidades, virtudes, defeitos, deslizes da sua igreja. Mas faça aí em nome de Jesus. Agora, só leve em consideração que cada um de nós fazemos parte da nossa igreja. Amém? Somos um corpo. Muitos membros, mas um só corpo.
E aí Paulo está falando, irmãos, para essa igreja, vocês têm amor, vocês têm afeto, vocês têm comunhão, compaixão, então completem a minha alegria. Agora, de que alegria ele está falando, irmãos? O versículo 2 diz, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Essa que é a alegria de Paulo, irmãos. Lá em Atos 2,42 fala o quê, irmãos? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estava acontecendo algo tão extraordinário que eles vendiam as casas e repartiam entre si. Era um reboliço, era algo espetacular, mas que ficou no primeiro século, irmãos. Hoje em dia, nós não necessariamente precisamos vender nossas casas, nossos carros e tudo. Aconteceu lá, entendeu? Se você quiser vender a sua casa, venda, a casa é sua, irmão. Entendeu? Quiser ofertar, oferte seu carro, seu anel de ouro, mas ninguém está lhe induzindo, pelo menos aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Está entendendo? Naquela época, era para sanar as necessidades um do outro, porque havia necessidade. Como é que nós fazemos hoje? Campanhas. Vamos comprar janelas. Tivemos o motor aí do casco. E outras coisas. A alegria que Paulo está falando aqui, irmãos, é ser unido. Então, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, algo quase impossível hoje, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. É muito difícil, irmãos, ter o mesmo pensamento das pessoas. É muito difícil. Porém, irmãos, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que isso é possível, e isso é um mandamento, e nós vamos ter que dar o nosso jeito para cumprir esse mandamento. Amém? A Bíblia diz no Salmo 133 o que, irmãos? Sabe esse salmo? Ó quão bom e quão suave ou quão maravilhoso é que os irmãos vivam unidos em união. Lá daquela época, irmão, o salmista já falava da unidade do povo de Deus. E nós precisamos dizer aqui, ter a mesma mente, ter o mesmo modo de pensar. Por quê, irmãos? O versículo 3 diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Irmão, você se acha uma pessoa humilde? Não levante, mas você se acha uma pessoa humilde? Se você se acha uma pessoa humilde, você não é humilde. Entenderam, irmãos? Uma pessoa humilde nunca vai se achar humilde. Se ela disser, eu sou humilde, ela não está sendo humilde. Entendeu? Mas uma pessoa orgulhosa, muitas das vezes ela sabe que ela é orgulhosa. E eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sou orgulhoso. Confessei meu pecado para vocês, eu sou orgulhoso. E adivinha só, irmãos, todos vocês são orgulhosos. Todos vocês puxam, em algum aspecto da vida de vocês, alguma coisa que venha beneficiar você, entendeu? É verdade, irmãos. Essa é a dura realidade. E Jesus sabia disso. E sabe o que ele falou, irmãos? Jesus Cristo. Paulo dizendo aqui, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Como é que a gente vai considerar os outros superiores a nós mesmos, irmãos, em nome de Jesus? Como é que a gente faz isso? Não tem receita. É só você chegar lá, baixar sua bola e pronto. Não importa se o irmão tem carro, se ele tem lancha, se ele tem uma bicicleta ou se ele não tem nada. Em Cristo Jesus, ele vale tanto quanto você. Mas Paulo está dizendo que nós temos que considerar ainda nós mesmos inferiores a essa pessoa. Entendeu, irmãos?
E isso é muito difícil. Por exemplo, um casamento. Num casamento, tem que haver equilíbrio. A Bíblia diz aqui, ó, não façam nada por interesse pessoal, interesse pessoal. Se a esposa fizer alguma coisa por interesse pessoal, o marido depois vai querer fazer algo por interesse pessoal, entendeu? E na realidade, um deve agradar o outro. Mas pensando no seu próprio interesse, não, no interesse do outro. E quem não é casado sabe que isso daí, às vezes, nem sempre dá de fazer, irmãos. Porque às vezes, eu quero do meu jeito, a Edilene quer do jeito dela. Aí, para querer conseguir alguma coisa, eu faço alguma coisa que ela gosta, mas não é para agradar ela, é para agradar a mim. Eu faço para agradar ela, porque eu sei que ela vai me agradar. Entendeu, irmãos? Se você não é casado, você não está entendendo nada, né? Deus vai lhe dar a revelação, irmãos. Irmãos, isso no aspecto da vida geral, o versículo 4 diz assim, ó, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, irmãos. Isso é a vida como igreja. E aqui, ele vai explicar melhor, e ele vai dar o exemplo de Jesus, para a gente ir para a ceia. O versículo 5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Agora, como raio nós vamos ter o mesmo modo de pensar? Eu não sei, irmãos. Só sei que Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte, tenham a mente de Cristo. Ele escreveu. Tenham a mente de Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como é que Jesus pensava, irmãos? Ele pensava nele ou ele pensava nos outros? Ele pensava nos outros. E agora vai exemplificar como é que era a mente de Jesus, irmãos. Que mesmo, versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Vocês sabiam que Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Ou totalmente Deus e totalmente homem? Isso é uma doutrina, irmãos, que os cristãos históricos defendem. Entendeu? Se alguém chegar com você e disser que Jesus não é Deus, para nós, os cristãos históricos, isso é considerado heresia das brabas, entendeu, irmãos? Heresia das brabas. Existem grupos que acreditam que Jesus ele foi criado. Entendeu, irmão? Jesus foi criado. Deus criou Jesus, aí depois Jesus criou todas as coisas. Isso para nós é heresia e das brabas. Isso já vem enrolando por aí, ó, desde o primeiro século. Existem grupos bem perto da casa de vocês que batem palma, que dão literatura e que dizem que salvação é através de Jesus, mas no fundo eles vão dizer que Jesus não é Deus. Que só Jeová é Deus. E só eles sabem o nome de Jeová. E eles não estavam nem lá na hora do crime, mas eles são o quê? Irmão, muito cuidado. O versículo 6 diz assim, ó, que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E outras versões dizem assim, ó, que Jesus, mesmo subsistindo na forma de Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É você tirar vantagem das suas prerrogativas, entendeu? Você tirar vantagem. Jesus, ele é Deus? Com certeza. Tanto é que Tomé, quando Jesus ressuscitou, Tomé falou o que para ele? Deus meu e Senhor meu. Está lá, último capítulo de João, ou penúltimo capítulo de João. Tomé falou para Jesus. Jesus é Deus. E aí o que aconteceu, irmãos? Jesus, ele teve sede? Teve sede. Ele poderia ter transformado um copo seco num copo cheio de água? Poderia, ele transformou a água em vinho. Em João capítulo 2, ele transformou a água em vinho para mostrar o poder dele. Por que ele não transformou a água em vinho em João capítulo 4, no poço lá de Samaria?
porque não precisava. Satanás chegou com Jesus e falou o quê? Se tu és o Filho de Deus, então transforma essas malditas pedras em pães. Padaria do inferno. O que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não precisava. Existem momentos que Jesus ressuscitou os mortos, sim, mas houveram momentos que diz o livro de Marcos que Jesus não fez praticamente nenhum milagre pela falta de incredulidade. Ou seja, ele não estava usando os poderes dele como Deus para ser igual a Deus. Ele não queria tirar vantagem disso, irmãos. Ele não queria. Foi por isso que quando tinha tempestade, ele dormiu na tempestade, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele passou sono. Por quê? Para nos dar uma lição. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou. Cuidado, irmãos, como você interpreta isso aqui. Se você parar assim, ó, ele se esvaziou, vai parecer que ele parou de ser Deus. Mas ele não parou de ser Deus, irmãos. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora mostra como ele se esvaziou. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Irmão, você sabe qual foi a maior humilhação de Jesus que ele passou? Você acabou de ler. A maior humilhação que Jesus passou por nós foi ser igual a nós, irmãos. Isso é muito forte, não é verdade? Você está entendendo o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele se humilhou de tal forma que ele ficou semelhante ao quê? Aos seres humanos. Só teve uma diferença, irmãos. Qual foi a diferença? Ele não pecou. Ele foi tentado? Foi tentado. Ele foi tentado a descer da cruz, irmãos? No último instante. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e todos nós vamos crer. Jesus foi tentado em tudo, irmãos, diz a Bíblia, semelhante a nós. Ele se humilhou, tornando-se em figura humana. O versículo 8 diz, irmãos, ele se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Não bastava ele ter se transformado em um de nós. Diz a Bíblia, irmãos, que ele foi obediente até a morte de cruz. Você deve pensar, morte de cruz, Jesus está pregado em várias igrejas aí, todo mundo sabe que cruz e cruz e cruz. Não entendem, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, nos comprou. Nós pertencíamos ao império das trevas, ele nos comprou. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, ele tirou a ira de Deus sobre nós e colocou a ira de Deus sobre Jesus. Você sabe, irmãos, que Jesus ele falou na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que foi Davi que escreveu isso no Salmo 22, se não estou enganado. Deus meu, por que me desamparaste? Por que, irmãos? Por que Jesus foi desamparado pelo Pai? Porque simplesmente ele tinha os meus pecados e os pecados de vocês e os pecados de toda a humanidade nele. E naquele momento, Deus Pai virou as costas para o Deus Filho. Eloi, Eloi, lama sabachthani. E aí nós não entendemos o sacrifício da cruz do Calvário. Foi horrível, irmãos. Essa é a parte espiritual, que nós não conseguimos entender o que é levar um pecado de alguém. Você já foi condenado injustamente por algo que você não fez? Lá em casa é direto. Não é eu digo para ele, não sou eu, mas ela diz que fui eu. Isso é só um exemplo, irmãos. Às vezes sou eu, mas é ela também. Eu conheci um jovem lá em Belém, na cadeia, que eu também estava pregando o evangelho lá, que todos os adolescentes lá
eles chamam socioeducandos, né? Os socioeducandos, que são os adolescentes que estão presos, em outras palavras, eles diziam, olha, professor, ele aqui, ó, não cometeu crime nenhum. Ele está aqui de laranja, ele não fez nada. Está pagando a sentença dele sem fazer nada. E eles chacoteavam o jovem que tinha sido acusado. E ele falava, não, professor, eu não fiz nada. E todo mundo sabe que eu não fiz nada. E eu falei, mano, se você não fez nada, agora enrolou. Vou pregar o evangelho para ti assim mesmo, não posso te soltar. A Bíblia diz, irmãos, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Você sabe o tanto que Jesus sofreu, irmãos? Primeiro, que ele não dormiu. Você sabia que Jesus não dormiu? Se você ler no Evangelho, você vê que ele não dormiu. Ele passou a noite inteira orando. E aí ele chamou os 3 discípulos mais próximos. Pedro, Tiago, João, Não tinha barquinho nessa hora, mas era Pedro, Tiago e João, e um sono pesado, eles dormiram. E quando foi mais ou menos lá para as 4 horas da madrugada, vocês estão dormindo de novo, eis que o traidor se aproxima. Judas chega, se aproxima, beija Jesus, ele é preso, ele é amarrado, foi levado para Anás, Caifás, Pilatos. Isso já era mais ou menos 6 horas da manhã, e ele é açoitado, e depois disso ele tenta levar a cruz dele, ele não consegue levar a cruz dele, porque ele estava muito machucado, e aí ele é crucificado, e só lá para as 3 da tarde é que ele consegue morrer para apaziguar o sofrimento, para parar de sofrer, irmãos. E a morte por crucificação é uma morte por asfixia, irmão. Asfixia. Sabiam disso? Então, a pessoa que era crucificada, ela era crucificada ou aqui, né? Alguns dizem que era aqui, porque a Bíblia diz que é na mão mesmo, outros dizem que era aqui, porque se fosse aqui ia rasgar. Eu não sei como foi. Jesus foi crucificado e era no pé. Então a pessoa perdia a força, você ficar pendurado. Já pensou? Jesus estava pendurado por horas. A pessoa perde a força. E você observa que no Evangelho, diz a Bíblia que Jesus ele dá um suspiro e ele morre. Irmãos, com certeza nesse suspiro, ele tentou puxar a respiração e ele não conseguiu. E foi assim a morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. E para você que não sabe, a morte por crucificação era uma morte somente para os piores malfeitores. Para os piores malfeitores. E muito possivelmente as pessoas eram crucificadas despidas, que era para todo mundo ver. E para piorar ainda a situação de Jesus, irmãos, ele foi crucificado no meio, entre 2 malfeitores, e tinha lá um sinalzinho, uma plaquinha, que tinha 3 línguas. E aonde Jesus foi crucificado, aquele monte, muito provavelmente, era uma estrada, era o final de uma estrada, aonde todo mundo passava. E aí estava escrito em grego, em hebraico e latim. Então, se você passasse por lá, você falaria um desses 3 idiomas, e você ia ver quem era que estava sendo crucificado lá. Este é o rei dos judeus, estava escrito nessas 3 línguas. Era muita vergonha por nós. E para o cara não continuar sofrendo muito, se eles já estavam cansados do espetáculo, o que eles faziam? Os romanos, eles quebravam a perna, que era para matar logo. Por isso que eles chegaram e quebraram as pernas de quem? Dos 2 ladrões. E quando foram quebrar a perna de Jesus, o que tinha acontecido com Jesus? Já estava morto. E aí então tem a cena que eles pegam uma lança e enfiam aqui no lado de Jesus e sai sangue misturado com água. Que com certeza era provavelmente toda a saliva e sangue que ele engoliu tentando respirar e não conseguiu e morreu. Assim foi a morte de Jesus, irmãos. O versículo 8 diz, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não parou por aí, irmãos, graças a Deus que não parou. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora nós vamos falar sobre o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, então o que significa o nome de Jesus? Para você que não sabe, irmão, Jesus significa salvação. Salvação. Isso que significa Jesus no hebraico. Salvação. Se fosse literalmente traduzido, significaria salvação.
Disse Jesus, disse salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém ouve ao Pai senão por mim. Jesus significa salvação. E o que significa, irmãos, em nome? Ir em nome de alguém, ou fazer alguma coisa em nome de alguém. Por exemplo, eu aqui, irmão Alessandro, a irmã Franciane, a Franciela, irmão Jones, nós estávamos aonde, irmãos? Sábado. Lá no Rio Arapiuns, de novo, amém, glória a Deus. Só que nós não estávamos em viagem missionária. Nós estávamos em nome da cooperativa. Vocês estão entendendo? Nós estávamos em nome da cooperativa. Então, nós estávamos representando a cooperativa. Cooperativa Sóstenes. Que ela é a dona do Colégio Batista de Santarém. Uma das melhores cooperativas em nome de Jesus. Nós estávamos em nome. Isso significa que se eu aprontasse alguma coisa, quem é que ia responder? A cooperativa. Estão entendendo, irmãos? E a Bíblia diz assim, por isso também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando a gente diz assim, irmãos, em o nome de Jesus, você está colocando toda a reputação de Jesus em xeque. Sabia disso? Eu estou em nome da Igreja Batista Nova de Jerusalém. Você está colocando toda a reputação nas suas costas. Se você fizer alguma bobagem, a igreja vai pagar por você. Ou não, não sei. Em nome de Jesus. Por isso que em nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque o nome de Jesus, irmãos, é o próprio Jesus. Por isso que ele falou o quê para os discípulos? Olha, vocês vão de 2 em 2. E em meu nome, ele falou, em meu nome, vocês são representantes legais. Vocês podem ir que vai acontecer. Em meu nome vocês vão expulsar, vocês vão curar, vocês vão fazer o que tem que fazer lá. E os discípulos foram e fizeram, e eles chegaram e falaram, Senhor, tudo aconteceu como o Senhor disse. Porque eles estavam em nome de Jesus. Estão entendendo, irmãos? E por que às vezes o milagre não acontece e o demônio não sai? Porque muito provavelmente a pessoa que está expulsando não está no nome de... Foi por isso que aquele cidadão foi espancado lá em Atos, capítulo 17, se eu não estou enganado. Ele não estava representando Jesus. O inimigo falou, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus. Mas quem são vocês? Estão entendendo, irmãos? Ao nome de Jesus. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima sobre todo nome. Sobre todo nome. Como assim está acima sobre todo nome, irmãos? Quem tem mais autoridade aqui, irmãos? O prefeito ou o governador? Governador. Então, o nome do governador está acima do nome do... Quem tem mais autoridade, querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, o presidente ou o governador? Presidente. Inclusive, a Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades, roubando ou não roubando. Quem tem mais autoridade, irmãos? O presidente ou Jesus? Então, o nome dele está acima sobre todo nome. Aonde, irmãos? No céu e na terra. Aonde no céu? Criaturas angelicais. Na terra, nós. E debaixo da terra, muito provavelmente, fazendo referência aos nomes dos anjos caídos. Jesus está acima de todos e de tudo. Estão entendendo, irmãos? Por isso que o nome dele é poderoso. Por isso que Isaías profetizou o que deles, irmãos? E ele será chamado o quê? Emanuel, Deus conosco. Sobre ele estará o domínio. E o nome dele é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nome de Jesus, maravilhoso. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o versículo 11 diz que toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode pensar que todo mundo vai se converter, então todo mundo vai confessar Jesus? Não, irmãos.
Isso com certeza se faz alusão do grande dia do julgamento, aonde muitas pessoas terão uma grande surpresa. Porque diz a Bíblia, irmãos, que haverá um trono branco, e nesse trono, alguém sentado, que tinha o quê? Que tinha os cabelos brancos, aquela visão de Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, se eu não estou enganado, que você vai ler depois. Pés do latão reluzente, aquele ser sobrenatural. E diz a Bíblia, irmãos, que haverão livros que serão abertos, e as pessoas serão julgadas de acordo com os livros. Alguns interpretam que provavelmente serão os livros da Bíblia. E aí depois haverá um outro grande livro, que é chamado livro da vida, irmãos. E a Bíblia diz o quê? Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Você sabe o que é o lago de fogo, irmãos? O lago de fogo não é o inferno. O lago de fogo é algo muito pior do que o inferno. Porque diz a Bíblia que a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Eu não sei o que raio é o lago de fogo e eu não vou descobrir porque eu não vou para lá. Você quer descobrir o que é o lago de fogo, irmão? Vocês ficaram com dúvida, vocês ficaram melhor. O que é o lago de fogo? Não descubra, pelo amor de Deus, ainda dá tempo. Irmãos, nesse dia desse trono, desses livros, do livro da vida, algumas pessoas vão querer se prostrar a Jesus naquele dia. Porém, vai ser muito tarde, vai ser tarde demais. E diz a Bíblia que o próprio ser que senta no trono, ele vai falando assim, ó, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Pecado. O que é pecado, irmãos? Tudo que desagrada a Deus. Jesus se humilhou, nós precisamos nos humilhar. Jesus morreu na cruz, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Só para abrir um parêntese aqui, irmãos, eu falei sobre o livro da vida, sei que não está no texto, mas eu quero dizer isso para vocês. Quantos aqui acham que Jesus ainda está escrevendo o livro, nome no livro da vida? Levanta a mão. Quem acha que Jesus ainda está escrevendo nome no livro da vida? Ele escreve, depois ele apaga, ele escreve, depois ele apaga, ele fica brincando. Então acabou, o livro da vida já foi escrito? E quando o livro da vida foi escrito, irmãos? Você está se colocando numa sinuca de bico. Segundo a Bíblia, irmãos, o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Isso significa, irmãos, que sempre tiveram nomes escritos lá. A grande pergunta que eu deixo para você, como diz o pastor Nizete, é: será que o seu nome está lá? E se você estiver com dúvida, como é que eu faço para saber que o meu nome está lá? Porque você não tem acesso ao livro da vida, eu não tenho acesso ao livro da vida, só o Cordeiro de Deus é digno de abrir, diz a Bíblia. Irmãos, pode parecer muito complicado, mas é muito fácil ter certeza que seu nome está escrito no livro da vida. O sermão de hoje foi pregado para a igreja, nós temos que nos humilhar, nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele morreu na cruz. E João 1,12 diz o seguinte, irmãos, o 11 diz o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só está escrito no livro da vida, irmãos, aqueles que são filhos de Deus. Agora, como é que eu me torno filho de Deus, irmãos? Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração. Se você tomar essa decisão de verdade, irmãos, com todo o seu coração, com toda a sua fé, não sou eu que lhe garanto, mas a Bíblia diz que você nascerá de novo. E se você nascerá de novo, é porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Porque somente os que creem é que serão salvos.
Não é maravilhoso isso, irmãos? Irmão, nesse momento, nós vamos para a Santa